Hoje estaremos lendo Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Assim diz: Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Numa noite quente em janeiro de 1956 em Montgomery, Alabama, Estados Unidos da América, um jovem pastor de 27 anos chamado Martin Luther King Jr. estava sentado à mesa de sua cozinha. Ele não conseguia dormir. O telefone tinha acabado de tocar com mais uma ameaça de morte. Se não saíres da cidade em 3 dias, vamos explodir a tua casa com a tua família lá dentro. King estava no seu limite, ele estava exausto. Ele olha para sua esposa e para sua filha recém-nascida que dorme no quarto ao lado e pela primeira vez ele se sente cansado, ele sente vontade de desistir. Ele sentia que o peso do movimento pelos direitos civis era grande demais para os seus ombros. O barulho do ódio lá fora era ensurdecedor. O ruído do medo e o peso da injustiça são tão altos que parecem abalar sua fé. Naquela cozinha escura, ele fez o que temos aprendido a fazer nestas semanas. Ele orou como podia. Ele confessou: Senhor, eu estou aqui a tentar defender o que é certo, mas estou com medo. As pessoas olham para mim à espera de força, mas eu não tenho mais nada. Cheguei ao meu fim. Naquele momento de silêncio absoluto e honestidade brutal, King conta que ouviu uma voz interior. Não era uma palestra sobre teologia, era a presença de Deus sussurrando: Martin, levanta-te pela justiça, levanta-te pela verdade, e eu estarei contigo até o fim do mundo. E ao ouvir aquela voz interior, King não ouviu apenas uma resposta ao seu medo, ele ouviu uma revelação de quem Deus é. Ele sentiu a presença de Deus como nunca antes. Ele percebeu que para que a justiça avançasse, ele precisava primeiro de algo mais fundamental. Ele precisava de santificar o nome de Deus acima do seu próprio medo. Ele entendeu que se Deus é o Pai Santo, o Criador de todos os homens, então a segregação racial não era apenas um problema político, era uma profanação do nome de Deus. Santificar o nome do Senhor significava dar a Deus o peso supremo, de modo que o medo da morte se tornasse pequeno diante da glória de um Deus que ama a justiça. Muitos de nós conhecemos Dr. Martin Luther King pelo seu discurso potente, pelas marchas em Washington e pela busca incansável pela justiça. Mas o movimento de King não nasceu nos palanques. Ele nasceu em ritmos de oração de madrugada. Aquela experiência na cozinha foi sua verdadeira conversão. Foi ali que ele aprendeu o que significa santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus não é um rito religioso. É uma rebelião sagrada. É dizer: o meu medo é real, mas o teu nome é maior. A ameaça é pesada, mas a tua glória tem mais peso. Foi por isso, apenas por isso, que no dia 3 de abril de 1968 ele discursou: Bem, eu não sei o que vai acontecer agora. Temos dias difíceis pela frente. Mas isso realmente não importa para mim agora, porque eu estive no topo da montanha e eu não me importo. Como qualquer pessoa, eu gostaria de viver uma vida longa. A longevidade tem o seu lugar, mas não estou preocupado com isso agora. Eu só quero fazer a vontade de Deus. E Ele permitiu-me subir à montanha e eu olhei além e eu vi a terra prometida. Eu posso não chegar lá convosco, mas quero que saibam, esta noite, que nós, como povo, chegaremos à terra prometida. Por isso estou feliz esta noite. Não estou preocupado com nada.
não temo homem algum. Os meus olhos viram a glória do Senhor. O seu discurso celebrava grandes conquistas que o seu movimento tinha feito no âmbito legal. Em 1964, a segregação em locais públicos tornou-se ilegal. Em 1965, o direito ao voto foi garantido por lei. Legalmente, o sistema de apartheid americano havia sido derrotado. Nesse sentido, o movimento pelos direitos civis venceu a batalha contra a lei injusta. Mas King viu que o caminho para a igualdade real ainda seria longo. E a pergunta que eu faço, e talvez você também esteja fazendo, é por que Deus demorava tanto para responder à oração do povo negro americano por justiça e igualdade? Era uma oração nobre, justa e até espiritual. Por que Deus simplesmente não respondia? Nós estamos em uma série de mensagens e práticas sobre a oração intitulada Neste Ano Novo Ensina-nos a Orar. Até agora, abordamos um convite para colocar a oração não apenas em teoria, mas em prática. E falamos também sobre a postura de quietude da qual a oração emerge naturalmente. Agora estamos prontos para aprender os movimentos da oração, a maneira como Jesus ensinou os seus discípulos. Ensina-nos a orar, foi o que eles pediram. E em resposta, Jesus simplesmente começou a orar. Hoje, essa oração é a oração mais universalmente conhecida entre qualquer religião. Geralmente é conhecida como a oração do Senhor. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele não estava apenas os ensinando a orar mais ou a orar com mais afinco. Ele estava ensinando-os a orar de forma diferente e estava mostrando-lhes o como, oferecendo-lhes um modelo a seguir. E assim, nas próximas semanas, nosso texto de ensino do púlpito e dos nossos canais digitais há de se tornar bastante familiar para você, porque vamos percorrer esta antiga oração exemplar. Fique atento, vamos aprender os movimentos, vamos pegar cada ideia como ela vem e aprender a orar à maneira de Jesus. E aqui está a primeira parte. Pai nosso que estás nos céus. Dito de forma mais simples, o modelo de Jesus nos instrui a começarmos nossas orações lembrando com quem estamos a falar. Lembre-se de quem é Deus, lembre-se de quem você é e lembre-se de quem são uns para os outros. Tudo isso está contido apenas na frase introdutória. Então, lembre-se com quem você está a falar. Lembre-se de quem Deus é. Lembre-se que Deus é seu Pai. Chamar Deus de Pai é geralmente bastante descartável hoje em dia. Sai da boca dos cristãos experientes tão facilmente quanto aquela letra de parabéns a você nas festas dos aniversários, enquanto se sopram as velas sobre o bolo. Tornou-se tão clichê o suficiente para a maioria de nós pularmos essa parte da oração e procurarmos uma visão mais substancial que Jesus possa oferecer mais tarde nesta oração. Sem mencionar que para alguns chamar Deus de Pai é impregnado com um peso de histórias e experiências descartáveis do seu próprio pai terreno. Os discípulos, porém, para eles isso era tudo menos descartável. Pai nosso que estás no céu, onde nós hoje bocejamos, eles suspiraram. Os salmos apresentam Yahweh de forma predominantemente paterna, enquanto os profetas, especialmente Deutero e Isaías, incorporam tanto a paternidade quanto a maternidade divina. Nos salmos, a divindade era tratada como pai em termos de cuidado, provisão e proteção. Exemplos específicos incluem o Salmo 68, que o descreve como pai de órfãos e protetor de viúvas, e o Salmo 27:10, que afirma que Yahweh acolherá aqueles cujos pais os abandonarem, assim como um pai tem compaixão de seus filhos. Significativamente, o Salmo 103:13 combina linguagem masculina com imaginética feminina, convidando a reflexão sobre o nosso Pai como aquele que estende a nós a compaixão profundamente sentida, frequentemente associada a uma mãe. A relação pai-filho também marca a aliança de Yahweh com o rei Davídico expresso no Salmo 2:7, quando diz: Tu és meu filho, e no Salmo 89, versículos 26 a 27.
Em Doutor Isaías, a imaginética se expande significativamente. Os profetas constroem a imagem materna de Yahweh, apropriando-se de características das deusas Ashra e Ishtar para descrever o amor incondicional e fidelidade divina, apesar dos pecados. As funções de conceber, gerar, gestar, dar à luz e cuidar das crianças são atribuídas a Yahweh, transformando-o em um Deus pai e mãe, um Deus que gera e amamenta. Embora Yahweh nunca seja chamado diretamente de mãe como é chamado de pai, há vários textos que usam metáforas maternas para retratar seu caráter, particularmente em Deuteronômio 32, 11 e 18, além de Isaías 42, 14, 49, 15, 66, 13. E por que isso é importante? Isso importa porque, apesar de tudo isso que ouvimos na tradição bíblica sobre Deus como um pai e uma mãe, em Israel do tempo de Jesus, tratar Deus de pai era uma grande revolução. O templo era o local de treinamento para a oração e ensinava-se a orar com a máxima reverência. Israel frequentemente tinha reverência sem intimidade e por isso muitas vezes eles eram culpados de louvar um Deus poderoso, mas igualmente difícil de conhecer. Isso porque profundamente em nossa natureza algo se desconfigurou desde o princípio. Voltando ao início da história em Gênesis 3, antes de Adão e Eva pegarem o fruto proibido, Eva foi tentada por uma serpente, mesmo que a ideia de cobras falantes e frutas mágicas pareça ingênua. A experiência de Gênesis é algo que todos podemos nos identificar, pois é profundamente pessoal e psicológico. A Bíblia não começa com um mundo problemático que precisa de conserto. Nos 2 primeiros capítulos temos um mundo perfeito de pura felicidade relacional. No capítulo 3, após as pessoas serem completas e o mundo ser um lugar sem dor, doença, morte, solidão ou insegurança, Gênesis 3 começa assim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? O interessante é que a tentação da serpente nunca é direta. Ela nunca diz, experimente a fruta. Em vez disso, a serpente ataca a confiança de Eva no caráter de Deus, perguntando: foi realmente isto que Deus disse? Em Gênesis 2, no entanto, Yahweh tinha dito: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Um capítulo depois, a serpente repete a instrução, mas com ajustes na entonação e ênfase, questionando se Deus realmente proibiu comer de qualquer árvore do jardim. Em termos práticos, essa é a mentira mais eficaz. Tem sementes de verdade e não é uma falácia completa, mas uma torção dos fatos, um engano. Em Gênesis 2, Deus demonstrou generosidade oferecendo livre acesso a todo o jardim, exceto a uma árvore, a qual era venenosa. Em Gênesis 3, o inimigo inverte a instrução, que é uma instrução generosa, para fazê-lo parecer restritivo, perguntando se Deus realmente proibiu comer de qualquer árvore. Ela está transformando uma oferta generosa em algo mesquinho, não pedindo para Eva provar a fruta, mas minando a confiança de Eva em Deus. O psicólogo Kurt Thompson, em seu livro The Soul of Shame, ou A Alma da Vergonha, fala sobre 2 tipos de dúvida. A dúvida baseada em fatos como a possibilidade de esquecer um determinado número de telefone e a dúvida relacional, que deriva da quebra de confiança. A dúvida relacional é mais profunda, afetando nossas emoções e identidade. A serpente em Gênesis não desafiou os fatos declarados por Deus a Eva, mas sim a confiança de Eva em Deus, apresentando Deus como distante e não confiável. O pecado original é principalmente sobre a quebra de confiança entre o Criador e a criação. Por isso, Jesus, ao se referir a Deus como Pai Nosso, restaura a confiança e a intimidade perdidas.
Na época de Jesus, a questão não era a dúvida baseada no fato. Ninguém questionava a existência de Deus. A dúvida era relacional. Será que esse Deus era acessível e conhecível? Jesus tornou o Deus poderoso do Antigo Testamento um Deus íntimo e conhecido, desafiando as normas da época e oferecendo uma nova maneira de se relacionar com o divino. Em 1 de João é dito que Deus é amor. Isso representa a essência de quem ele é condensada numa única palavra. Nós aceitamos isso racionalmente, cantamos sobre isso e celebramos, mas no nível mais profundo, emocional e intuitivo, temos dificuldades em acreditar nisso. Jesus desfaz uma antiga mentira que impede a alma humana de ter intimidade para a qual fomos criados. Então, primeiro, lembrar com quem estamos a falar, ou seja, lembrar quem Deus é. Segundo, lembrar quem você é. Lembre-se que você é filho de Deus. Quando Eva cedeu à tentação da serpente, ela não apenas esqueceu a identidade de Deus, mas a sua própria identidade. Ao imaginar Deus como algo menos que um pai, ela se imaginou como algo menos que uma filha. Ao reconhecermos a verdadeira identidade de Deus, Ele nos retribui, renomeando-nos de acordo com a nossa identidade. As cartas do Novo Testamento raramente nos chamam de cristãos, palavra que aparece poucas vezes na Bíblia, provavelmente 3 vezes apenas. O título usado pelos seguidores de Jesus com mais frequência na igreja primitiva era amados. A expressão amado vem precisamente dos textos de Cantares ou Cântico dos Cânticos, que na tradução hebraica antiga era lido durante a celebração da Páscoa após a refeição. Isso tinha como objetivo mostrar que Deus, aquele Deus de poder libertador do Êxodo, também é um Deus de busca pessoal e amor. Cântico dos Cânticos repetidamente se refere aos crentes como amados, justamente porque, como o Pai, ele se refere a seu ungido como amado. Primeiro aos reis de Israel e definitivamente a Jesus e todos que se encontram nele por meio da confiança e lealdade. Assim, quando oramos, devemos lembrar que somos amados por Deus. Brennan Manning, um cristão, escritor conhecido por sua autenticidade e abordagem profunda sobre a fé, o pecado e a graça, escreve que começava cada dia orando repetidamente: eu sou do meu amado e o desejo dele é por mim. Essa é uma frase tirada de Cântico dos Cânticos. Então, antes de proferir uma única palavra em oração, repetidamente ele se lembrava do que todos nós tendemos a esquecer. Nós somos amados por Deus. Nós somos amados de Deus. Eu sou do meu amado e o desejo dele é por mim. O Pai Nosso é o lugar na oração onde descobrimos que o amor de Deus é, na verdade, a realidade definidora sobre toda a criação. E isso inclui a mim e a você. Imediatamente após dar-nos o modelo da oração do Pai Nosso, Jesus então passou a pintar um quadro de um Deus que ouve e um Deus que está recebendo todas as nossas orações. E ele usou a seguinte ilustração. Mateus capítulo 7, versículos 9 a 11. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir-lhe peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, de acordo com Jesus, Deus quer nos abençoar. Deus quer abençoar você. Isso está claro. Deus quer abençoar você. Quando você se aproxima dele em oração, sim, é a predisposição irrestrita do coração dele. Na oração é o lugar onde descobrimos o amor de Deus como a realidade definidora da criação. E Jesus nos revela um Deus que quer nos abençoar e está predisposto a conceder nossos pedidos. Em essência, a experiência profunda e visceral do amor divino é crucial para a fé e a sanidade interior. Quando nós transformamos
essa revolução profunda em uma mera doutrina religiosa ou apenas um conceito intelectual vazio. Quando o amor de Deus não é sentido profundamente nos nossos ossos, a nossa vida e a nossa fé se desfazem. Nós nunca superamos a necessidade de sermos lembrados disso a cada dia, às vezes a cada hora ou até mesmo a cada minuto. Porque no segundo em que nos esquecermos disso, no segundo em que nos esquecemos que Ele é Pai e eu sou amado, no segundo em que essa profunda revolução é diluída em nada mais do que um clichê religioso ou mantido em nosso intelecto, enquanto em nossos ossos nós acreditamos e vivemos uma história diferente. Então, a partir desse momento, nossas vidas se desfazem e também a nossa fé. É por isso que o místico francês François Fenelon disse a famosa frase: a verdadeira oração é apenas outro nome para o amor de Deus. Veja, se Jesus nos ensina a começar as nossas orações com Pai Nosso que estás no céu, nós, quando chamamos a Deus de Pai, igualmente nos lembramos de quem somos completamente. Somos unicamente seus amados. E até que conheçamos esse amor, nada pode estar certo dentro de nós. Mas essa simples revelação, quando penetra profundamente em nós, então algo irrevocavelmente se torna certo dentro de nós, no nível mais profundo. Quando oramos Pai Nosso, estamos realmente pedindo que Ele nos lembre repetidamente que somos seus amados. Então, você começa por se lembrar com quem você está a falar. Lembre-se, Deus é seu Pai. Então, depois, lembre-se de quem você é. E, finalmente, lembre-se de quem você é para os outros. Lembre-se que todos os outros são seus irmãos. Jesus nos ensina a orar Pai Nosso e não meu Pai, porque isso restabelece a conexão perdida após o pecado original. Adão e Eva, antes íntimos com Deus e entre si, se afastam e se sentem envergonhados um do outro após comer um fruto proibido. Portanto, a oração do Pai Nosso não se refere apenas à nossa relação individual com Deus, mas também à nossa relação uns com os outros, como irmãos e irmãs em uma única família. A relação com Deus e a relação entre as pessoas estão intrinsecamente ligadas. Infelizmente, noto que tendo a passar meus dias como se a vida toda fosse um filme, no qual eu sou o protagonista e todos os outros são apenas figurantes. Exato. As pessoas com quem eu me relaciono em meus dias, meus colegas de trabalho, até minha esposa e meu filho, todos eles tendem a ser figurantes. Eu tão facilmente esqueço a sacralidade dos outros. Quando nossa confiança em Deus é fraturada, nossa identidade e nossa intimidade um com os outros é, por sua vez, fraturada. A oração é o lugar onde recupero a identidade de Deus, a minha identidade, mas igualmente é o lugar onde recupero a identidade de todos os outros. Brennan Manning, que depois de ter rematado aquela linha de cantares, também disse: se eu não estiver em contato com meu próprio amado, então não posso tocar na sacralidade dos outros. Veja, nós esquecemos quem Deus é, esquecemos quem nós somos, esquecemos quem somos uns para os outros. Ensina-nos a orar, os discípulos pediram. E Jesus responde algo como: comece se lembrando com quem você está a falar. Biblicamente somos ordenados a lembrar com mais frequência do que somos ordenados a fazer ou não fazer, ou obedecer, ou até mesmo orar. Abraham Joshua disse: muito do que a Bíblia exige pode ser compreendido em uma única palavra. Lembra-te. O pecado fundamental de Israel foi o esquecimento. Eles esqueceram o Deus que o libertou. Então, lembre-se, porque na longa jornada da vida espiritual tendemos a esquecer, tendemos a perder o enredo, até mesmo de nossas próprias histórias de redenção.
A oração é o lugar onde a nossa memória é restaurada. Lembre-se de quem Deus é. Ele é nosso Pai. Lembre-se de quem você é. Você é um filho ou uma filha amada. E lembre-se de quem você é para os outros. Vocês são irmãos e irmãs. Jesus disse tanto em uma só frase. A bela verdade de recuperar-nos da tragédia do antigo engano. Mas não tudo o que ele disse. Uma vez que nos lembramos de com quem estamos a falar, quem nós somos, então ele diz, agora orem em adoração. Depois de Pai nosso que estás nos céus, Jesus segue dizendo, santificado seja o teu nome. Dito em outra linguagem, até na nossa própria linguagem de lembrar, somos convidados a lembrar-se de honrar a Deus por quem Ele é. Agora, a palavra santificado significa tornar santo. E a palavra mais próxima e comumente usada que temos na língua portuguesa hoje é provavelmente honrar. Pai Nosso é um lembrete da intimidade de Deus conosco. Agora, santificado seja o teu nome é um lembrete da santidade dele, da sua alteridade. E santificado é um verbo. Então, esta é uma forma ativa de orar, honrar, adorar, nomeando em voz alta a grandeza de Deus. Mas por quê? Por que começar por aí? Quer dizer, por que um Deus que é completamente todo-poderoso, completamente amoroso, totalmente autossuficiente, precisa de mim, uma criatura insignificante de sua própria imaginação, para lembrá-lo de quão grande ele é? Será que ele é um Deus inseguro ou ele é tão facilmente manipulado por um pouco de bajulação que se eu começar com santificado, terei uma chance melhor no pedido que estou para fazer? A resposta é não. Não, nada disso. Nem sequer chega perto. Na verdade, essa ideia de santificar não é para o benefício de Deus, é para o meu próprio benefício. É para o seu próprio benefício. Eu preciso começar santificando para que a minha oração tenha algum senso de coerência, porque as nossas orações se originam no cenário deste mundo. Embora no subconsciente nós muitas vezes imaginamos que o mundo é um lugar neutro, na realidade ele não é. O mundo é um espaço contestado, o que significa que quando você começa a orar, as chances são esmagadoras de que um outro nome, que não seja o nome de Jesus, já esteja sendo santificado em seu coração. Um nome que atende pelo nome da autorrealização, ou do sucesso, ou do seu próprio conforto pessoal, ou da integração perfeita da tua agenda nos eventos do dia. É um nome da vontade própria e de todas as outras variedades destrutivas. E quando oramos, estamos saindo da realidade fundamental deste mundo, entrando na realidade fundamental mais verdadeira de Deus. E toda vez que fazemos isso, santificamos o seu nome para que o lugar de onde nossas orações emergem seja mais definido por quem ele é do que a confusão que está ao meu redor hoje. Agora, quando santificamos o seu nome, realmente o que estamos a dizer é: Deus, você veria e reordenaria os amores e as afeições do meu mundo interior agora. É por isso que nós começamos com louvor. A maneira como as pessoas pensam sobre Deus mudou drasticamente dos tempos de Jesus para os nossos dias. Antes, as pessoas eram escandalizadas pela ideia de chamar Deus de Pai, enquanto hoje nós estamos muito familiarizados com essa ideia. Por outro lado, temos dificuldades em expressar a mesma reverência que as pessoas do tempo de Jesus tinham ao santificar o nome de Deus. Por causa dessa mudança nas perspectivas, ambas partes da oração do Pai Nosso são importantes. Chamar Deus de Pai Nosso e a referência de santificado seja o seu nome são importantes para manter um equilíbrio saudável em nossa relação com Deus. Precisamos tanto da intimidade quanto da reverência. Agora, voltemos aonde nós começamos.
Nós muitas vezes pensamos que santificar o nome de Deus é apenas evitar falar mal de seu nome. Mas se estiverem lembrados, para Martin Luther King, santificar o nome de Deus foi a base para toda a transformação. Ele entendeu que se Deus é o Pai Santo, o Criador de todos os homens, então a segregação racial que ele assistia e às vezes sofria não era apenas um problema político, era a profanação do nome de Deus. Por isso, no seu contexto, santificar o nome do Senhor significava dar a Deus o peso supremo, de modo que o medo da morte se tornasse pequeno diante da glória de um Deus que ama a justiça. Aquela experiência na cozinha foi sua verdadeira conversão. Foi ali que ele aprendeu o que significava santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus não é um rito religioso, é uma rebelião sagrada. É dizer, o meu medo é real, mas o teu nome é maior. A ameaça é pesada, mas a tua glória tem mais peso. E quando nós hoje oramos ou pedimos, santificado seja o teu nome, estamos na verdade a dizer, Senhor, revela ao mundo quem tu realmente és através da minha vida. Que a tua justiça, o teu amor e a tua santidade pesem mais do que o barulho do caos em Inhambane. Martin Luther King Jr. incansavelmente orava, santificado seja o seu nome. E Deus levou-ele para o topo da montanha para ver uns Estados Unidos da América livre do racismo, da desigualdade e de toda sorte de injustiça. E em sua oração ele viu o nome de Deus santificado, mas ele não viveu o suficiente para ver com seus olhos. No dia 4 de abril de 1968, menos de 24 horas após ele ter declarado que não tinha medo de homem algum porque os seus olhos tinham visto a glória do Senhor, Martin Luther King foi assassinado na varanda do Lorraine Motel em Memphis. E a pergunta natural que surge diante dessa tragédia é por quê? Se King tanto orou para que o nome de Deus fosse santificado, por que parece que Deus simplesmente não respondeu afirmativamente à sua oração? Quando tudo o que ele estava a tentar fazer é santificar o nome de Deus, porque parece que Deus permaneceu em silêncio. Deus poderia ter dado a ele mais anos de vida, não poderia? E a resposta a essas perguntas são legítimas, honestas e sinceras. Mas, para ser honesto consigo, não temos uma resposta curta e direta. São perguntas que vamos continuar a analisar nas próximas semanas. Mas o que nós sabemos com certeza é que a oração poderosa sempre começa com adoração. A adoração raramente flui do transbordar dos nossos corações. A adoração é um tipo de oração que envolve escolha intencional. E a adoração é mais poderosa quando é corajosa, intencional e até mesmo desafiadora. De alguma forma, Martin Luther King sabia que santificar o nome de Deus poderia lhe custar a longevidade. Mas ele escolheu fazê-lo de qualquer jeito. Vocês se lembram que ele disse? Ele disse, bem, eu não sei o que vai acontecer agora. Temos dias difíceis pela frente, mas isso realmente não importa para mim agora, porque eu estive no topo da montanha. E eu não me importo. Como qualquer pessoa, eu gostaria de viver uma vida longa. A longevidade tem seu lugar, mas não estou preocupado com isso agora. Eu só quero fazer a vontade de Deus. Contra sua própria integridade física e própria longevidade, ele escolheu santificar o nome de Deus. Ele escolheu a adoração intencional, corajosa e desafiadora. E meus irmãos, Deus respondeu sua oração. Deus respondeu à oração de King, concedendo-lhe o desejo mais profundo que ele tinha. E esse desejo era santificar o nome de Deus. E Deus concedeu a King a oportunidade de santificar o nome de Deus. Não apenas com lábios, mas agora face a face com o próprio Deus. No capítulo 16 de Atos, Paulo e Silas estavam a caminho de uma reunião de oração e curaram uma moça traficada que precisava desesperadamente da ajuda deles.
E os homens que estavam a usar o corpo daquela moça para o lucro não apreciaram muito a atitude de Paulo e Silas. Por isso, pegaram neles, inventaram uma acusação falsa e mandaram-os para a prisão. Paulo e Silas, mais provavelmente, foram despidos em públicos, espancados com varas e depois lançados na antiga definição de confinamento solitário. Eles provavelmente tiveram seus tornozelos acorrentados ao chão, sentados em pedra fria e nua, as costas encostadas à parede onde os putos estavam acorrentados. Tente imaginar essa cena. Tente imaginar a dor, o desespero e a angústia que esses homens provavelmente tivessem sentido. Agora, veja o que diz o próximo versículo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Atos capítulo 16, versículo 25. Nós podemos não falar em voz alta, mas muitas vezes pensamos, será que esses tipos estão sob efeito de algum tipo de narcótico ou o quê? Será que eles puxaram uma buma? A resposta é um grande e redondo não. Lucas quer que vejamos que eles compreenderam o poder da adoração desafiadora. Mas este não é um único surto de adoração desafiadora que Paulo teve. Temos um padrão no Novo Testamento. Depois deste episódio, anos mais tarde, Paulo escreveu várias cartas de encorajamento e instruções às primeiras igrejas dispersas nas principais cidades do mundo greco-romano. Essas cartas constituem uma boa parte do que hoje nós conhecemos como o Novo Testamento. E elas contêm, entre outras coisas, belas orações poetas escritas pela pena do próprio Paulo. A minha oração favorita está na minha carta favorita escrita por este Paulo. Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Paulo escreveu: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe nome toda a família nos céus e na terra. Notem que esta é uma imagem espelhada das palavras de Jesus. As que nós estamos a repetir muito hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É basicamente a mesma coisa, apenas ditas de maneiras diferentes que são características da linguagem e da personalidade de Paulo. Paulo está a orar por adoração. Há um outro aspecto interessante sobre as orações de Paulo, é que nunca começam com a necessidade humana. Analise todas as orações de Paulo nas epístolas do Novo Testamento. E elas começam sempre pela magnitude de Deus, não pela confusão das circunstâncias. Presta atenção em todas elas. Não vais encontrar uma única oração que comece com Deus, o sistema está corrupto. Ou meu Deus, preciso que apareças aqui e agora. Ou ainda, meu Deus, peço a sua ajuda. Nunca Paulo começa com um pedido. Paulo sempre começa com um clamor de santificado seja o teu nome. E só depois de reorganizar os seus afetos e os seus amores é que Paulo segue para o pedido. Como já dizíamos, a adoração importa. Mas importa mais quando é um ato de desafio. Santificar o nome de Deus é mais importante nas circunstâncias em que a ausência de Deus é mais óbvia para nós do que sua presença. Quando o ruído da fragilidade deste mundo está a abafar o ruído do amor do Pai. E quando Deus parece ter tirado um dia de folga da batalha cósmica contra o mal. Quer seja o mal no cosmos ou o mal dentro de nós. Efésios 3, 14 a 15 diz: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. É como Paulo começa a famosa oração a que nós nos referimos. Mas veja como ela termina. Versículos 20 a 21. Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Assim, irmãos, a adoração culmina em lembrar quem Deus é. O Deus do poder incompreensível e do amor incrivelmente íntimo.
E as palavras oradas entre os versículos 14 e 21 estão cheias de esperança, de olhos arregalados e uma fé que abala o chão. Mas aqui está a parte que eu não consigo superar. Esta oração e toda a carta de Efésios foram escritas da prisão. Um lugar onde Paulo está ajoelhado perante o Pai para escrever as orações poéticas. Não é ao lado de uma secretária num escritório luxuoso. É uma prisão domiciliar. Tendo sido julgado injustamente sob um sistema conspiratório, Paulo viveu sob a supervisão de autoridades corruptas. Ele foi preso por testemunhar o próprio Deus a quem agora ele ora. E a pergunta é: como é que se oram palavras assim, vinda de um sítio desses? Quer dizer, Paulo não deveria estar preocupado em arranjar um advogado, defender o seu caso ou chamar a atenção de um dos guardas, ou talvez vivendo uma vida de reclamação. Não foi nada disso que Paulo fez. Contra todas as probabilidades, ele cai no chão da sua prisão e começa a orar ao Pai. E depois santifica o seu nome. Este é um ato de adoração desafiador. Lembre-se primeiro com quem está a falar. E isso, por si só, merece ser lembrado. A adoração importa, meus irmãos. Por isso, comecemos por aí, família. Santifiquemos o nome do nosso Pai. Honremos a Ele por quem Ele é. N.T. Wright explica: santificar o nome de Deus significa tratar o próprio nome de Deus com honra máxima e suprema, de modo que tudo mais na vida seja reorganizado à volta dessa prioridade. Nossa prática esta semana continuará sendo a oração ritmada, muitas vezes chamada de oração das horas ou ofício divino. A oração das horas é uma prática espiritual milenar com raízes na tradição judaica e na igreja primitiva que visa santificar o tempo através de interrupções sagradas ao longo do dia. Ela funciona como um andaime, uma âncora para a nossa alma, estabelecendo horários fixos, geralmente ao amanhecer, ao meio-dia e ao entardecer, para que paremos nossas atividades e reorientemos os nossos corações para a presença de Deus por meio de salmos, leituras bíblicas e orações breves. Em vez de dependermos apenas da vontade de orar ou de sentimentos espontâneos, este ritmo constante disciplina a nossa mente a reconhecer a soberania de Deus no meio da rotina, garantindo que o trabalho e as preocupações não sufoquem a comunhão com o Pai, transformando o tempo comum em um exercício contínuo de adoração. Basicamente, todas as manhãs queremos começar o dia com a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Queremos nos submeter à liderança de Jesus, permitindo que esta oração guie as nossas orações. Como já vimos ao dizer: Pai Nosso que estás no céu. De forma simples, Jesus nos ensina a começar nossas orações lembrando com quem estamos a falar. Deus não é um ser distante que está lá no outro lado do céu. Em vez disso, Jesus usa a palavra Pai, que nos remete à proximidade física e relacional de Deus, como ele esteve com Adão e Eva no jardim do Éden. Ele nos pede para lembrar que Deus é bom e que Ele está perto. E quando nos lembramos de quão próximo Deus está e como Ele é bom para nós, nossa única resposta natural é louvor. E é por isso que depois disso Jesus diz: santificado seja o teu nome. A oração poderosa nasce da adoração. E como aprendemos ao longo do Novo Testamento, embora santificar o nome de Deus seja fácil quando temos vontade ou quando as coisas estão indo bem, é mais importante e formativo fazê-lo quando é uma escolha. Orar com firmeza quando estamos enfrentando uma dor que parece insuportável ou uma circunstância que parece inescapável. Ao meio-dia queremos criar um tempo para orar pelos perdidos. E à noite queremos terminar o dia com gratidão, exame e confissão de pecados. Lembre-se que o objetivo não é a adoração, mas a interrupção. Quando paramos, estamos a dizer ao mundo: eu paro agora porque quem governa a minha vida não é meu trabalho, é meu Deus.
Então, mais detalhes sobre esta prática no nosso grupo do WhatsApp.